Olá, leitores do Brasil e do mundo! Primeira semana do desafio Estante Zero. Será que eu li alguma coisa nessa semana inteirinha? Confere aí! Quinta-feira, dia 4/7/2019, eu terminei de ler Memórias da Infância em que eu Morri. Esse livro é indescritível. Ele começa mansinho, como quem não quer nada, como se fosse um livro infanto-juvenil qualquer. E quando você menos espera, pá! Ele te prende. Ele te prende e você se perde na história. Se perde quando você percebe já acabou o livro. E, poxa, como assim? Esse livro conta a história de um menino chamado Hugo. Não sei se é realmente do autor, né? Uma autobiografia. Mas ele conta a história de Hugo através do diário do menino e de fitas que ele gravou, fitas cassetes em que ele gravou. As falas dele e também as falas de outras pessoas. É muito interessante o modo como o autor escreve, porque é uma linguagem muito fácil de entender, muito fluida, uma escrita muito fluida. E você se vê preso ao livro e e se vê vivendo junto com o menino o pior momento da vida dele. O pior. E aparentemente é do Hugo mesmo, pela foto que está aqui. Porque parece muito com o autor, esse menininho. Só que nós não sabemos ainda se é tudo realidade ou se tem invenção, mesmo porque ele fala, o subtítulo já diz que é Entre Realidade e Invenção 1. Isso quer dizer que tem o 2. Isso quer dizer que eu quero o 2. É muito simples assim. Pra você ter noção do quão bom esse livro é, tenho aqui algumas falas de Leonardo Villaforte, que fala: Hugo apresenta um vocabulário rico, sem com isso causar solavancos na leitura. Pelo contrário, soa como conversa ao pé do ouvido. Em alguns momentos, o romance atinge grande beleza e chega a nos inquietar com seu enredo agridoce. Carlos Eduardo Pereira já diz que é um romance impactante de muitas maneiras. Uma série de elementos vai sendo manejada com habilidade pelo autor, nos apresentando pouco a pouco essa trama tocante. Uma bela estreia. Primeiro livro do autor e é muito bom. Eu não sei se eu gostei porque ele chegou mansinho e me envolveu, ou se é pelas emoções que eu passei como leitora junto com o protagonista. O menino foi diagnosticado com uma doença e ele não sabia qual era a doença, os pais não contavam pra ele qual era a doença, ele simplesmente descobriu, no susto descobriu sozinho. E nós também descobrimos junto com ele. E essa parceria entre nós, leitores, com o protagonista, parece que nos deixa mais amigos, sabe? É como se ele estivesse contando uma história pra mim, como se eu fosse a melhor amiga da vida dele. E eu achei esse enredo, esse modo de escrever muito interessante. Muito legal mesmo. Vale a pena. Agora eu vou começar a ler. Gostei muito desse, mas vou começar a ler, porque nós estamos na maratona, Estante Zero. Já vou começar a ler O Peso do Pássaro Morto. Espero gostar bastante. Sábado, 10 horas da noite, acabei de ler O Peso do Pássaro Morto. E eu vou falar com vocês que eu tô impressionada. Quando eu comecei a ler, eu fiquei meio estranho, sabe? O modo como a estrutura do texto.
porque, não sei se vocês conseguem ver, não é um texto em prosa, é mais um texto em versos, não sei, mas são versos com estrofes meio estranhas, com estrofes não tão lineares. E as nomes próprios, letra minúscula e muita coisa assim que eu fiquei meio saco. Mas quando eu continuei a ler, é impossível a gente não se emocionar, não gostar desse livro. Ele conta a história de uma mulher desde os 8 anos até os 52. E não é uma história feliz, não é uma história que vai te trazer esperança, nem nada disso. Completamente o oposto. É completamente o oposto. É uma história que vai... É uma história pesada, que vai te deixar pra baixo. É uma citação que me marcou bastante foi ela dizer que a cura não existe. E ela não fala aqui a cura do corpo, a cura de doenças, mas a cura da dor da alma. Ela passou por muita coisa quando tinha 17 anos, se não me engano, 18 anos. E isso marcou a vida dela de uma forma tão profunda que amar é complicado. Que amar para ela é um tanto impossível. Amar pessoas, conviver com pessoas, para ela é difícil. Tem várias citações que mostram ela tentando entender a vida, tentando entender um caminho para ela seguir. E é tão pesada a vida dela, tão pesada, que eu vou chorar. Que você fica pensando, gente, se eu tivesse na vida dela, na pele dela, com a solidão que ela estava sentindo, eu não suportaria viver. E por mais incrível que pareça, ela persistiu. Ela viveu, ela encontrou, mudou. E eu achei tão interessante o que ela falou sobre a mudança, que ela falou assim: porque a mudança era uma espécie de cura e tinha que ser lenta para invadir todos os poros, virando porta aberta para a Rua Mata dos Santos 462. Eu achei interessante porque ela disse que não tinha cura, que não acreditava, que a cura não existia. Mas ela viu a mudança como uma espécie de cura, algo que pudesse amenizar a solidão constante que ela sentia. E essa solidão estava nos poros, na vida, na alma dela. O choro tá entalado, sabe? Não sai. Eu acho que a dor de ler esse livro, a dor de sentir a dor da protagonista foi tão intensa que a minha garganta, o meu choro, ele entalou e não quer sair. Ai, gente, esse livro é pesado. É um peso mesmo. Mas é muito bom. Eu gosto de livros que me tragam emoções que eu não tenha sentido ainda, sabe? Eu gosto de livros que eu não consigo falar sobre, porque esses livros me transportam para outros mundos, para outros olhares e me faz mais humana. Eu gosto de livros assim. Gosto. De verdade, eu não dava nada por esse livro. Me perdoe, mas eu não dava nada por esse livro. Mesmo sendo o melhor livro do ano, Prêmio São Paulo de Literatura 2018, eu não dava nada por esse livro, porque as primeiras páginas dele e a estrutura me incomodaram, sabe? A estrutura me incomodou demais. Eu não sei porquê, mas eu não gosto muito de mudanças. Eu gosto de ver
textos escritos em prosa. Eu não sou muito fã de versos por conta disso, porque a estrutura é meio bagunçada, eu acho, né, meio bagunçada, e isso me afeta de forma, sei lá, eu acho que eu tenho um toque, alguma coisa assim, não tem condições não. Mas essa estrutura me deixou meio receosa. Mas eu insisti, a linguagem é muito gostosa, apesar da estrutura, a linguagem é muito fácil, muito simples de entender. E a obra, o enredo, a vida de solidão dela me lembrou muito do livro Coração é um Caçador Solitário. Não pela estrutura, não pela história, mas pelo tema solidão. Que a solidão aqui é muito mais do que uma solidão física, é uma solidão profunda, tal qual o livro O Coração do Caçador Solitário. É uma solidão profunda e praticamente incurável. É uma solidão que dói só de ler. Aí você imagina como seria sentir. Eu não sei mais o que falar dele sem dar spoiler. Então, gente, leia. Leia O Peso do Pássaro Morto. Vocês vão entender o que é solidão angustiante. E é um livro que, apesar de fino, me impressionou bastante. Muito obrigada, Aline Bey, por ter escrito esse livro. Muito obrigada mesmo. Agora é preparar para a próxima semana. Estou pensando em ler ou Menina Boa, Menina Má, de Aliland, ou A Menina Submersa, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É, A Menina Submersa. Tô entre esses dois, ainda não decidi qual. E aí, qual livro ler primeiro? Esse tem um corte maravilhoso. Acho que vou ficar mais vendo do que lendo, entenderam? Admirando a beleza do que realmente lendo o livro. Como eu fiz com em algum lugar das estrelas, que eu fiquei dias admirando o livro e ler que é bom, necas. Só depois de muito admirar que eu comecei a ler e amei. Esse não tem um corte bonito, mas parece que é bom. Então, qual thriller eu vou ler, gente? Me ajuda aí! Mil beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!